Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Setaporte, Francisco José Nogueira da Silva, o Chico do Setaporte, e também o sindicalista integrante do Fórum da Cidadania de Santos, jornalista Uriel Vilas Boas. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: PM ampliará ações no centro. Na Folha de São Paulo, operação prende chefia de arrecadação da gestão Kassab. No Estadão, Prefeitura descobre fraude na gestão Kassab e irrita PSD. No site do Santa Portal, profissionais do segundo ciclo do Mais Médicos chegam na quinta-feira na região. No site do Boc News, Santos prepara plano para resgatar jovens infratores. No G1 Santos e região, dezenas de famílias invadem prédios vazios em Guarujá. E no portal da UOL, medicina cresce menos que a média de outros cursos, indica a MEC. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e o ex-presidente Lula começa a se envolver diretamente na sucessão presidencial, fazendo campanha, defendendo o governo Dilma, defendendo o próprio governo dele, fazendo críticas aos adversários, criticando também a imprensa, bem ao estilo do ex-presidente Lula. Aliás, sobre os adversários, ele disse que a ex-senadora Marina Silva, do PSB, é a sombra do governador Eduardo Campos, provável candidato socialista à presidência no ano que vem. E disse o mesmo do ex-governador de São Paulo, José Serra, referindo-se ao outro candidato, o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB. Ele mesmo disse que ele, durante um tempo, foi a sombra de Dilma Rousseff. Agora, não é mais. De qualquer maneira, o presidente Lula continua fazendo política e é interessante ressaltar que ele se manifesta com muita propriedade, com muita desenvoltura, fazendo críticas à imprensa, ao meio político de um modo geral, mas silencia quando é questionado a respeito dos problemas do seu governo, como, por exemplo, o mensalão. Até hoje, Lula não se referiu, não falou sobre esse episódio do mensalão que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Interessante essa postura do ex-presidente Lula, que, aliás, disse mais recentemente, que se lhe encherem muito a paciência, aliás, o termo nem foi esse, o termo foi bem mais chulo, ele disse que voltará em 2018. Uma postura arrogante, uma postura presunçosa, parece que depende só dele voltar ao governo em 2018, esquecendo-se do eleitor, do voto do cidadão brasileiro. No programa de hoje nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre as eleições gerais, mas também vamos falar muito sobre política sindical, já que os nossos convidados são especialistas nessa matéria. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol entre nuvens durante o dia e pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 17 e 22 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera.
E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos, participe questionando os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tempo de saúde. O Saúde Não Tem Preço oferece remédios de graça para todos os brasileiros com hipertensão, diabetes e asma. Não é mesmo? Ganho remédio de graça, a farmácia é bem próximo da minha casa e a economia que eu tenho eu invisto na minha família. O Saúde Não Tem Preço vai ajudar ainda mais gente a economizar com remédios e usar o seu dinheiro para outras necessidades. Procure uma farmácia da rede, aqui tem Farmácia Popular. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 31 de outubro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o presidente do Setaporte, Francisco José Nogueira da Silva, o Chico do Setaporte, e Uriel Vilas Boas, que é integrante do Fórum da Cidadania, sindicalista, jornalista, e que sempre participa encaminhando perguntas aqui para o Jornal em Foque. E hoje ele vai fazer essas perguntas aqui ao vivo ao Chico do Setaporte. Mas olha, eu gostaria de começar o programa, Chico, primeiro agradecendo a sua presença. Muito agradeço, muito obrigado pela presença. Para colocar a questão relativa a esse impasse entre estivadores e a Embraporte com relação à mão de obra. Isto tendo a ver com a legislação portuária que está em vigor com a medida provisória 595. Como é que você está acompanhando e como é que você avalia esse impasse entre os estivadores e a empresa? Bom dia, obrigado. Bom dia, Chico. Bom dia, Pelanté. Agradeço a pergunta por conta que a gente tem vivenciado isso dia a dia no Porto. A gente percebe que esse impasse ele se deu por conta da lei. Sim. A lei, ela praticamente separou porto público, porto privado. Foi um erro. Acho que tem que ter regras iguais por conta que a atividade é atividade portuária. Não pode ter regras diferentes. Então, teve uma questão da lei, teve um erro e, por sua vez, a empresa Embraporte está se aproveitando da situação da lei e impondo uma situação que, no meu ver, é desrespeitosa e praticamente não tem nenhum tipo de negociação que venha beneficiar o trabalhador, não só o estivador, como o pessoal de terra, o pessoal que trabalha nas operações dela em terra. Haja vista que a Embraporte é um grupo econômico, que é do Baiporte, mas e o Debrecht, e o do Baiporte tem mais de 30 terminais do mundo todo, com as regras totalmente de precarização da mão de obra. Isso é muito ruim. Você tem jornada de trabalho excessiva, você não tem a preocupação do bem-estar do trabalhador. E você entra numa empresa desse tipo e fica difícil de você negociar porque a cultura dela já vem de fora,
nessa situação. Não ter estivador a bordo. Então, mas aqui no Brasil tem a regra e tem a cultura também da cidade. Claro. Não dá para que a Embraport faça uma concorrência desleal com a Santos Brasil, com uma Libra Terminais, com um Ecoporto, que usa a atividade dos estivadores a bordo e tem a jornada de 6 horas para o pessoal de terra, e ela não tem jornada de 8 horas. Então ela quer colocar uma regra dela aqui em Santos. Isso é ruim, você tem que ter regras iguais aos outros terminais, porque você não só precariza a mão de obra, mas também cria uma concorrência desleal entre os terminais. Houve um acordo recente, acordo esse que já expirou, e agora novamente a categoria dos estivadores está mobilizada no sentido de manter os postos de trabalho. Com certeza, acho que os estivadores têm que lutar pelo seu direito, e acho que não podemos, acho que todos os sindicatos têm que apoiar essa luta. Acho que eu dou até um alerta que eu falei ontem na CBN, as centrais sindicais têm que se unir em torno dessa luta, porque eu vejo assim, a Embraport querendo impor uma situação que com certeza vai ser reflexo negativo para os outros terminais futuros. Uriel Vilas Boas, bom dia, muito obrigado pela presença. Uriel, como é que você está acompanhando toda essa situação, todo esse impasse? Bom dia, meu professor Chico. E bom dia, Chico, também. Bom dia, Uriel. Setaporte. A minha preocupação é que isso pode ser um precedente muito perigoso, porque, na verdade, essa briga, a meu ver, né, e nós discutimos isso semana passada quando estivemos no Rio de Janeiro, com pessoas ligadas à nossa central sindical, uma das questões que a gente deve enfocar, e que eu levantei lá, estou aguardando uma resposta deles para a gente poder trocar ideias aqui, é que isso pode ser o início de uma briga que está atualmente uma empresa contra uma categoria, mas quem impede que outras empresas também se beneficiem desse fato e comecem a utilizar esses mecanismos. Então é um dado muito importante que tem que ser avaliado e realmente o Chico tem razão quando diz que o problema não é só de estivador, é das demais categorias também que tem que se preocupar com isso e, nesse caso, tomar atitudes coletivas, amplas, porque senão nós teremos o risco de ser atingida uma categoria que é histórica na luta do movimento operário, que são os estivadores. E com uma caracterização própria. O estivador tem a vantagem de, em sendo avulso, não tendo vínculo empregatício, não corre o risco de ser demitido. Consequentemente, ele pode estimular, ou ser estimulado a lutar por esse direito. E mais ainda, fica no ar aquela expectativa, e eu estou falando assim, uma impressão minha, que a estiva pode motivar outras áreas que não apenas a Embraport a pressionar, de modo que essa questão seja resolvida negociada, porque realmente a legislação como foi criada, a lei como foi criada, foi muito prejudicial, está prejudicando os trabalhadores e correndo sérios riscos aos direitos conquistados até então. Chico, você falou agora em relação às centrais sindicais que deveriam se unir nessa luta dos estivadores. Mas nós temos muitas centrais sindicais no Brasil. Você não acha que esse excesso de centrais, enfim, pode acabar fragilizando a luta sindical como um todo? De fato, quando você tem não só centrais sindicais, como tem muitos sindicatos no Brasil também. Sim. Quando você tem muitos sindicatos, fragiliza. Você dá o exemplo do Porto de Santos. Nós temos vários sindicatos, né? Então, assim, eu defendo ter sindicato único, ou no máximo 2, 3, mas que se unifique na luta. Claro. Porque quando você começa a trabalhar com muitas centrais, muitos sindicatos, somente para chegar no consenso, fica mais difícil. Mas a gente tem tido exemplos positivos, né, Uriel? Aí nas lutas aí, inclusive da emenda 3, da 4330, as centrais sindicais unificando na luta, organizando suas categorias, indo para as ruas, no sentido de você ter um objetivo comum. Então, logicamente, as centrais sindicais, você percebe que cada uma representa uma parcela dos trabalhadores desse país. Tem uns que representam mais o servidor público, outros que representam mais a parte privada, uns representam mais o metalúrgico. Então, ela acaba se dividindo, mas no final acaba se juntando. Quando tem uma luta em nível nacional que vai abranger uma questão política, a questão dos aposentados, que a gente tem visto com o Uriel, a luta do Uriel, a questão da terceirização, sim, é uma coisa pontual que todos se juntam. Acho que, quando eu falei os estivadores, porque o estivador hoje é filiado à força sindical. Mas não porque ele é filiado à força sindical, acho que as outras centrais têm que ficar esperando as coisas acontecer. Tem que fazer uma discussão mais ampla, logicamente talvez puxado pela
pela categoria e que os sindicatos portuários e as outras centrais possam apoiar. É exemplo que já teve em Santos aqui, o Fórum Sindical de Debate sempre teve a união de todas as classes dos trabalhadores aqui, independente de central sindical, que na época não tinha nem central sindical. E tinha a união dos trabalhadores das classes. Porque é uma questão que, como o Uriel colocou, é pontual. Uma questão que você vai dar um reflexo negativo lá na frente para outras categorias, e quem vai sofrer com isso vai ser o comércio. Quem vai sofrer é a economia da nossa cidade. Sim. E nós precisamos se alentar para isso. Fazer o debate e colocar isso na mídia. E esse debate, o Chico, poderia ter sido mais intenso quando da discussão da lei no Congresso Nacional, não, Uriel? Porque a legislação foi aprovada, né? Houve um movimento, mas o movimento me parece que não foi o suficiente para exatamente conduzir e alterar, fazer as modificações necessárias do interesse dos trabalhadores. E você menciona um fato interessante quando fala na divisão do movimento sindical, e eu diria que é um detalhe que eu acho prejudicial também, mas por outro lado, nós temos que levar em consideração que desde 1943, quando foi criada a estrutura sindical brasileira, e era o sistema confederativo, confederação, federação e sindicatos, é um detalhe. Segundo detalhe é que não tinha, a estrutura sindical sempre foi a mesma nesse tempo todo. Então você tem uma categoria que pode ser dispersa por toda uma região, como tem uma categoria representada apenas naquela empresa onde está trabalhando. Então, nesse aspecto, e é uma questão também que nós estamos discutindo a nível de central sindical, primeiro, discutir o problema da reestruturação sindical. Nós queremos um sindicato com representação por local de trabalho, como tem uma empresa. Uma empresa de grande porte tem seu gerente, tem seu encarregado, tem seu supervisor. Não, o sindicato, por que não ter também um representante em cada uma? É claro que você não vai pegar um comerciário e ter uma em cada lojinha com 5 funcionários, ter um diretor do sindicato. Não chega a tanto. Mas você pode ter mecanismos para a utilização disso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo desafio é a unidade, é fazer com que as centrais sindicais, com que o movimento sindical se una debatendo as questões comuns. E isso já está acontecendo. Tanto é que daqui a 1h, 10 horas da manhã, teremos uma reunião do movimento de aposentados e pensionistas, onde reunimos as centrais sindicais, os sindicatos, as entidades de aposentados, para discutir os problemas. E essa é uma questão também que eu acho que a gente considera fundamental. Os sindicatos tomarem iniciativas, proporem as legislações. Quando você mencionou aqui a medida provisória 595, relativa à questão portuária, ela foi tomada da parte de quem? Do governo ou de alguma área interessada. O movimento sindical tem que fazer o mesmo. E não basta, pura e simplesmente, nós quer, nós vai. Não. É coisa feita com sustentação jurídica, sustentação econômica, sustentação política. Isso é o desafio que nós temos que enfrentar. E, felizmente, já começamos a sentir que as centrais sindicais estão sentando, deixando de lado as divergências pessoais e políticas e começar a fazer um trabalho nesse sentido. Agora, nesse aspecto, Chico, por exemplo, a relação muito próxima de determinadas centrais com partidos políticos, ou seja, muitas funcionam como braços executivos de partidos políticos, também não dificulta essa luta, por exemplo, no Congresso Nacional? Eu acredito que não, Chico. Eu acredito que a política sindical e a política partidária são irmãs siamesas. Não adianta, porque tudo se resolve na política partidária. O trabalhador não pode ficar alienado da política partidária. Sim. Ele tem que ser, realmente tem que estar politizado, tem que estar atento às coisas que acontecem no Congresso Nacional, porque depois fala, não soube, não fiquei sabendo. Então, acho que o sindicalista tem que estar atualizadíssimo na questão da política partidária. Ele está que não somente participar, que nem o Uriel colocou, cobrando, mas sim efetivamente propondo. E para ele propor, ele tem que se apropriar da política partidária. Então, essa questão que existe, algumas centrais que têm ligações mais fortes, outros não, com partidos políticos, é a forma de você ter lado, ter na hora do Congresso Nacional, saber quem são seus pares, quem vai defender a classe trabalhadora. Então, acho que não tem como você fugir disso. Acho que, pelo contrário, você tem que politizar. Logicamente, são coisas disso, na hora do trabalho, mas você sabe que as coisas correm, é uma questão de leis, é lá no Congresso que se resolve. Sim. E não dá para o trabalhador ficar simplesmente batendo na porta, não quero, tem que propor.
através dos seus pares. Eu acho que a partir daí você começa a politizar, começa a ter uma consciência política melhor para os trabalhadores. Porque nós tivemos agora recentemente no Brasil a criação de 2 partidos políticos, o PROS e o Solidariedade. O Solidariedade criado pelo líder sindical, deputado federal também, o Paulinho Pereira da Silva. Então é nesse sentido da preocupação, da vinculação, porque nem todos os associados de uma organização sindical são filiados necessariamente a um determinado político ao qual essa associação está ligada. É por isso daí a preocupação. Mas eu acrescentaria nesse detalhe, Chico, que nós temos um Congresso Nacional com 513 deputados federais. Quantos são sindicalistas? Muito pouco. Muito poucos. Muito pouco. Então, o movimento sindical... Por que isso? Porque o movimento sindical não assume essa questão, e aí, como o Chico colocou, um pouco de reserva para não caracterizar que está usando a máquina sindical no sentido partidário e, consequentemente, dificulta, porque nós não temos um nível político ainda que precisamos de partidário, e as pessoas votam muito nas pessoas e não necessariamente no partido. Então, ainda eu diria, até com certo... que nós não temos ainda a influência do partido político na grande maioria dos sindicalistas. Mas não faz muito tempo, Uriel, quem acompanha a vida sindical, a vida política, enfim, do país e mesmo aqui da nossa região, Chico, como vocês, o movimento sindical era muito mais influente. Ele tinha peso realmente em todas as categorias, quer dizer, era uma coisa realmente com muita força, muito intensa. E isso, o fato é que de uns anos para cá, isso se perdeu. Por que isso aconteceu, Chico? Qual é a avaliação que vocês fazem, a análise que vocês fazem disso? Eu acredito que, assim, teve todo um processo, né, Chico? Acho que nós vivemos num país democrático, mas ainda está engateando na democracia. E esse período que ficou de 64 até 84, 86, nós perdemos muito isso. Esse período foi um período que o movimento sindical praticamente teve uma repressão tão grande, e quem foi sucedendo os sindicalistas nas áreas foram vindo com um certo receio. E para você retirar isso, não vai do dia para a noite. Nós vivemos no mundo democrático, mas as pessoas têm medo de se manifestar, até mesmo nas categorias. A geração YZ agora não conhece essa história, não sabe o que foi o movimento sindical, o que foi uma cidade vermelha de Santos. Então você tem uma desinformação muito grande. Com isso, você dificulta cada vez mais transformar novas lideranças com esse apetite que tinha lá atrás. Então as categorias eram muito mais organizadas, as categorias eram muito mais politizadas. Então esse período que nós passamos no nosso país foi uma mancha que praticamente apagou muita assim, a nossa história, e as pessoas que vieram depois, na escola não ensina isso, a política, né? E a gente tem a dificuldade, como o Uriel colocou, a gente está repassando isso para os novos trabalhadores, e isso é um grande desafio do movimento sindical, realmente colocar isso em pauta e mostrar que... Talvez seja o maior desafio. O maior desafio, é isso aí, colocar isso em pauta e não esquecer a nossa história e mostrar que é possível sim ter a luta organizada, sem nenhum tipo de vandalismo e sim com proposta afirmativa. Concorda, Uriel? Concordo, e faria um acréscimo à observação. Nós tivemos fase, por exemplo, na década de 20 do século passado, onde o movimento sindical estava aí estruturado, com influência, inclusive, dos anarquistas. Anarcossindicalismo. Anarcossindicalismo com gente que vinha de fora, Itália, Espanha, Portugal. Então, depois pegou a época Getúlio, aí, em seguida, a época Getúlio, nós tivemos novo crescimento operário politizado, até o golpe militar de 64. Então são fases, e além do que não podemos esquecer que a classe patronal percebe o potencial que tem o movimento sindical para conseguir certos direitos. E ela também se organiza. E ela leva uma vantagem, ela pode simplesmente, tão somente, demitir o funcionário. Por isso que eu falei da questão da estruturação do movimento sindical a partir do local de trabalho. E aí surge também o sindicalismo de resultado. É outro detalhe, porque na verdade há categorias que ganham mais, outras categorias que ganham menos. Verdade. Mas olha, nós vamos continuar conversando sobre todos esses temas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu.
com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos, e nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 31 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o presidente do Setaporte, Francisco José Nogueira da Silva, o Chico do Setaporte, e também o sindicalista, integrante do Fórum da Cidadania, Uriel Vilas Boas. E agora temos uma pergunta de um telespectador. Paulo. Uma telespectadora, Chico, é a Ana Helena do Estuário. Ela nos enviou uma pergunta através do nosso e-mail ji@infocom.com.br, onde você de casa também pode participar e interagir do programa. A pergunta é para o Uriel. Ela faz a seguinte pergunta: gostaria que você falasse, Uriel, sobre o fator previdenciário. Que futuro tem os aposentados do nosso país? O fator previdenciário foi criado em 1998, começou a vigorar a partir de 99, ainda no governo FHC, e tinha como objetivo, evidentemente, segurar as pessoas no mercado de trabalho, evitando que requeresse aposentadoria. Se o fator previdenciário fosse utilizado numa metodologia que garantisse o emprego, até discutível, porque você não pode simples e tão somente pensar que uma pessoa de 50 anos de idade poderia se aposentar e não trabalhar mais. Usar aquela expressão, aposentar e ir para os seus aposentos. Então, nesse aspecto, eu entenderia como negativo, por quê? Porque mantém a pessoa trabalhando e, consequentemente, não abre uma vaga no mercado. Em segundo lugar, é que nós temos hoje um potencial de crescimento da faixa etária muito grande, e as pessoas não se aposentam e não ganhando o suficiente, vão exercer sua profissão, sua função, para recuperar a perda do fator previdenciário. E para terminar, eu diria que o aposentado vai estar cada vez pior se ele se omitir. Porque nós estamos incentivando a sua participação nessas discussões, porque às vezes eu faço uma brincadeira com alguns amigos aposentados perguntando quanto é que nós estamos reivindicando de reajuste, como fazíamos quando estávamos trabalhando. Se você não disser o que você quer, consequentemente você não vai obter um resultado. Então nós estamos discutindo essa questão, e o futuro do aposentado está vinculado ao trabalho que ele vier a fazer em termos de comunidade, não individual. Não pensar apenas em processo, em ação judicial. Pensar, sim, em termos de comunidade. E, consequentemente, isso ele vai ter um resultado melhor se ele participar. E hoje, você fez referência, daqui a pouco vai haver uma reunião. Onde vai ser essa reunião? Lá no Sindicato dos Enfermeiros, às 10 horas da manhã, estamos com o movimento sindical da Ativa, as centrais sindicais, as entidades de aposentados, discutindo a questão do fator previdenciário, porque nós queremos a sua extinção e, consequentemente, negociar uma outra alternativa que não seja prejudicial aos trabalhadores, e também discutir o reajuste do aposentado que vai constar do orçamento federal a ser votado em dezembro. Chico, essa questão do fator previdenciário é uma questão que preocupa a todos. Com certeza. Não é um tema para unir as centrais sindicais, quer dizer, pressionar o Congresso Nacional, enfim, o que se pode fazer? Sim, eu acho que é isso. O Uriel ter colocado aí essas reuniões das centrais sindicais, sindicalista, para decidir esse tema, porque eu acho que o problema não é do aposentado. O problema é do quem está na ativa também. Quem está na ativa, porque vai se aposentar. Daqui a 10 anos vai se aposentar, de que forma vai se aposentar e de qual maneira vai sustentar a sua família. Então, o fator previdenciário e a questão do reajuste do aposentado, você tem que ser uma discussão que seja feita antes.
Logicamente, o aposentado que está hoje está sofrendo, mas acho que isso tem um alerta para quem está na ativa, quem está hoje trabalhando e daqui 10 anos, daqui 15 anos vai estar se aposentando e vai ser pior. Claro. Então se percebe que os estudos estão se colocando que hoje o brasileiro vive mais. Mas o governo não está se programando para como ter uma qualidade de vida. O brasileiro tem que viver mais, mas com qualidade de vida, não precisar trabalhar de novo, que o Uriel colocou, voltar a trabalhar para se sustentar. E é o momento que o trabalhador precisa mais. E aí, exatamente, aí tem que ter um planejamento de orçamento, porque quando se coloca em orçamento, a gente percebe que a casa lá, o Congresso Nacional, ele faz o orçamento para o que interessa a eles. Mas nunca a questão da saúde, a questão do transporte, a questão do aposentado. Nós temos que, por isso tem que estar organizado. As centrais sindicais, os trabalhadores na ativa, e está organizado para que se pontue o orçamento. Tudo se coloca em cima do orçamento. Que é através disso aí você vai ter realmente como mudar essa questão do fator previdenciário e o reajuste adequado não só para o aposentado, mas para o pensionista também. E mobilizar os nossos deputados, né? E nós temos uma situação interessante. Quando você discute fator previdenciário, você fala da pessoa. É o indivíduo que, quando ele sentir o drama, ele vai brigar em relação a isso. Quando você fala de situação do aposentado, é a coletiva. É questão coletiva. Então, esse é o desafio do movimento sindical. E, em segundo lugar, que eu gostaria de acrescentar também. A legislação previdenciária começou a vigorar em 1943. De lá até agora, o que o movimento sindical colocou como mudança? Nenhuma. O que existe é o sindicato discutindo as proposições feitas pelo governo. E os mais diferentes governos. Consequentemente, nós precisamos discutir até isso. Qual é a nossa proposta em relação à Previdência? Sim. É que nós estamos propondo nessas reuniões aqui, para estender para as demais centrais sindicais discutirem também, porque nós temos que contratar juristas, economistas, discutir no âmbito político também o que a gente quer em termos de Previdência. Há diversas propostas, inclusive aquele sistema, aquele cálculo do 90-95. 85-95, contanto que... Agora, para substituir o fator previdenciário. Mas isso depende do Congresso Nacional. O Congresso aprova isso? Mas a questão básica não é essa. Eu acrescentaria, se não tiver uma garantia de estabilidade, esse fator 85-95 será prejudicial. Nós discutimos num congresso internacional feito a semana passada no Rio de Janeiro, com entidades internacionais que estão sentindo esse drama no seu país, como a Alemanha, por exemplo, um exemplo aí de que não teve problema econômico nessa crise recente, e lá a pessoa não se aposenta com menos de 68 anos de idade, mas até uns poucos anos atrás, ele tinha garantia de ficar no emprego até os 68 anos. Agora não tem mais. Então, quando ele vai chegar nos 60 anos, ele é demitido e vai ganhar menos para poder se aposentar. Como? Então, são situações que exigem, são situações que exigem a participação efetiva do movimento sindical, não apenas no discurso ou na questão política, econômica, jurídica, com propostas efetivas. Mas o movimento deveria pressionar o Congresso Nacional, Chico, os nossos deputados, enfim. Acho que a estratégia é essa. A estratégia, acho que na sua região, o aposentado, o movimento sindical, tem que estar levando proposta para o deputado da região, cada região, fortalecer sua base e levar isso para a discussão dentro do Congresso. E essa foi a questão que nós levantamos. Nós já mantivemos contato com os 3 deputados federais da região, estamos propondo que isso aconteça lá em Mossoró, que isso aconteça lá em Joinville. O deputado federal da sua região vai ter que dizer o que pensa a respeito do... E os nossos deputados federais da região são contra o fator previdenciário, são a favor? Nós, há 10 dias eles estão se posicionando? Há 10 dias atrás entregamos a cada um deles um ofício assinado pelos representantes do movimento de aposentado e pensionista, e hoje vamos avaliar as respostas que eles nos deram. E eu estou assim, muito preocupado com algumas respostas que já deram indicação para a gente a respeito disso. Então hoje às 10 horas teremos essa informação. Eu faço questão de mandar para a Paula depois amanhã essa informação. Tá certo. E nós vamos divulgar aqui qual é o posicionamento dos nossos deputados em relação a essa questão. Mas, Chico, eu gostaria de falar um pouco agora sobre a Fundação Setaporte. Sim. Que é uma
uma fundação mantida pelo Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo, tá certo? Tá certo, tá certo. E a Fundação Setaporte faz um trabalho muito interessante na área educacional, na área de comunicação, enfim. Eu gostaria que você falasse, começando pela questão dos cursos que vocês oferecem para jovens, como agentes logísticos, portuários, enfim, nessa área educacional e de trabalho, Chico, por favor. Isso aí, Chico. Eu acho que a Fundação tem 5 anos que está fundada, né? A Fundação veio com o propósito de fazer a integração Porto-Cidade com a ação efetiva, a ação social. Sim. E no começo, o primeiro ato da Fundação foi criar esse curso, você acabou de falar, o agente logístico portuário, por conta do gargalo da mão de obra, da qualificação do trabalhador portuário. A gente tinha necessidade de qualificar não só nossos trabalhadores, mas também a gente via a sociedade estar tendo um crescimento no porto e não tinha mão de obra qualificada, efetivada, para poder estar dando conta da demanda. E a Fundação criou esse curso, que ele fala sobre toda a cadeia portuária, fala sobre desde o agente marítimo, a questão do terminal de vazio, terminal cheio, o operador portuário, importação, exportação, fala toda uma cadeia produtiva, um curso de 7 meses com inglês técnico, inglês básico, visitas técnicas nos terminais, para que a pessoa tenha uma visão holística do processo. Porque o trabalhador portuário, normalmente ele aprende no dia a dia. Praticamente eu entrei no porto, já tem há 20 anos, eu aprendi com um colega de trabalho, vai aprendendo, vai fazendo e vai aprendendo. Vai fazendo e acabou. E não tinha nenhum curso que fosse completo. Tem um curso que é um de conferência, outro que é de vistoria, outro fala de comércio exterior, outro fala de operador, outro fala de... Não tem um curso que junta tudo isso. Sim, sim. E o agente logístico portuário, ele junta toda essa cadeia produtiva e dá noções de dessas atividades portuárias. Então, para nós é muito gratificante. Está na 5ª turma. Vocês já formaram quantos jovens? Nesse curso, mais de 2.000, mas os cursos rápidos, no total, mais de 5.000 alunos. A Fundação já tem... E qualquer jovem, qualquer pessoa pode procurar a Fundação? Esse curso de extensão que a gente tem dito, é um curso que ele tem um apoio aqui da Praticagem de Santos, da Marimex e da Unimonte, tá? que cede o espaço da sala para fazer os cursos. E é gratuito, totalmente gratuito. E uma vez por ano a gente faz o processo de seleção. Uma seleção. Uma seleção. Então são 400 vagas e você faz um processo seletivo. O ano passado foi, se não me engano, 1.500 alunos que se inscreveram. E o processo seletivo teve duas etapas para selecionar 400 alunos. Então são turmas de manhã e turmas à noite, para poder distribuir. Como que é feito? 50% das vagas é para trabalhador portuário e filho de trabalhador portuário. Os outros 50% das vagas é para a sociedade em geral, sendo primeiro emprego e para pessoas desempregadas. Então você tem de toda a comunidade e tem pessoas aqui da toda a região da Baixada Santista fazendo o curso. É muito gratificante, Chico. O ano passado teve um depoimento de um aluno que falou, Chico, agradecendo a oportunidade de fazer o curso, e colocou que eles fizeram uma pesquisa na Unicamp, Uriel, que este curso, a grade desse curso, só existe 4 no mundo, a grade do curso. Aí ele falou assim, só que o único gratuito é o do senhor. Eu fiquei muito emocionado, porque assim, existe uma grade extensa, no Brasil não tem esse curso, só o nosso. E aí ele falou, o único que é gratuito é de você. Então a gente agradece a oportunidade. E realmente o aluno que faz esse curso realmente sai com uma visão muito ampla do Porto. Tá certo. Parabéns por essa iniciativa, uma bela iniciativa. E aí fica a oportunidade para tantos jovens que poderiam fazer esse curso, se preparar para esse curso, um curso gratuito de 7 meses, preparando para toda a cadeia logística no Porto de Santos, enfim. Uma bela iniciativa, não, Uriel? Inclusive, tem uma valorização do sindicato, porque quem faz um curso desse no sindicato começa a se identificar com a categoria. Isso é fundamental, muito importante. E nós temos poucos sindicatos que fazem isso aqui em Santos também. E eu gostaria até de acrescentar que lá no Fórum da Cidadania nós mantemos alguns convênios com organismos estatais, como a questão da Petrobras, pontos de cultura,
governo do Estado e governo federal, e com isso nós temos motivação de levar a comunidade a participar. Isso é um dado que não pode ser esquecido, porque é o aspecto profissional, sim, porque ele fez o curso e vai se especializar, e o aspecto de político que está dentro do sindicato. Isso valoriza, por certo, é algo realmente muito interessante. Uhum. E além do que, também a Fundação tem um trabalho importante na área de comunicação, né? Tem. Na realidade, a comunicação, o canal Aquaviário, o nosso programa, ele surgiu antes mesmo da Fundação. Sim. Né? Mas é uma revista eletrônica que fala tudo sobre a área portuária, mostra o trabalhador portuário, mostra todos os investimentos que são feitos e tal. Tem a questão da programas que é bem interativo, quadro de direitos do trabalhador, o quadro profissão, que é muito importante, o trabalhador saber o que ele faz. Muitas vezes eu sou filho de portuário, sou filho de estivador, e eu nunca soube o que meu pai fazia no porto. O que você faz? Sou estivador, mas o que você faz? E aí, esse programa dá a oportunidade do nosso associado falar, eu trabalho na empresa tal, faço isso, isso, isso. O filho dele está na casa dele vendo o que ele faz. Tá? Ele está mostrando o que ele faz no porto. Então, praticamente mostra a importância dessa cadeia produtiva para a sociedade em geral. Então, levando informação para a população. Levando informação, né? Exatamente. E assim, eu podia até citar, Chico, aqui, claro, os projetos da Fundação. Nós temos projeto esportivo. Hoje nós atendemos mais de 500 crianças de 6 a 12 anos, tanto aqui em Santos como no Guarujá. Projetos que têm incentivo na lei Promify daqui no município. Sim, e tem a lei do esporte, incentivo esporte do governo federal, que temos no Jardim São Manuel, temos na Conceiçãozinha, temos no Estuário, temos no Bandeirantes, no Sabuó. São várias localidades onde atende mais de 500 crianças, que é a ideia de você tirar a criança da rua, no contraturno escolar, trabalhar a questão da cidadania também, esportivo. É um trabalho muito interessante, porque atende também o filho do trabalhador e a comunidade em geral. Como um todo, é importante. E temos também o projeto ambiental, que é o projeto lixo eletrônico, né, que nós temos um galpão na Conselheiro 85, onde tem um galpão para poder pegar toda essa questão do eletrônico, né, que é uma parceria junto com a USP. Que esse projeto tem 3 vertentes. A primeira é a consciência ambiental, a segunda é a questão do descarte correto desse aparelho, né, e a terceira é a questão da inclusão digital. Nós transformamos lixo em computadores e criamos salas de aulas nas comunidades. Então, são projetos importantes que a Fundação tem colocado à disposição dos seus trabalhadores da área portuária, mas também da sociedade como um todo. E, sobretudo, oferecendo para a comunidade. Está aí um resumo, uma síntese do trabalho social, comunitário, importante, desenvolvido pela Fundação Setaporte, mantido pelo Sindicato dos Empregados Terrestres e em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo comercial e, na volta, nós vamos falar um pouco sobre política partidária, política eleitoral e sobre a eleição para o Diretório Municipal do PT em Santos no dia 10 de novembro. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar.
Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 31 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o presidente do Setaporte, Francisco José Nogueira da Silva, o Chico do Setaporte, e o sindicalista, integrante do Fórum da Cidadania de Santos, Uriel Vilas Boas. E neste bloco, Chico, eu gostaria de começar conversando sobre política partidária e particularmente sobre a eleição do Diretório Municipal do PT em Santos, que vai acontecer no dia 10 de novembro. Você, até algum tempo atrás, era candidato a presidente do PT. De repente, você abriu mão dessa candidatura para apoiar um outro candidato, o arquiteto Rafael Ambrósio. Por que da sua existência e por que do apoio ao arquiteto Rafael Ambrósio? Entendi. De fato, a gente tinha realmente colocado à disposição do partido, né, para a gente oxigenar as ideias do partido, renovar as ideias. E o Rafael tem umas ideias muito parecidas com a nossa. Sim. A gente percebeu que ia ser um desgaste muito grande, ficar numa disputa de ideias semelhantes. Então eu falei, Rafael, é o seguinte, eu acho que você tem a importância de você estar saindo, nós retiramos a candidatura, para não ter nem 2 turnos, para ter um turno só, ter o desgaste do militante, ficar indo, todo votando no primeiro turno, no segundo turno. A gente não tem sentido a gente ter uma chapa, uma presidência discutindo as mesmas ideias. A gente vai estar debatendo as mesmas coisas, né? Sim. Então, acho que você contempla nossas ideias dentro do nosso grupo e a gente vai retirar nossa candidatura, conservando nossa chapa na proporcionalidade do PED para participação dentro do diretório. E fizemos várias reuniões e realmente o Rafael, a gente vê uma pessoa nova. Acho que o PT precisa ser renovado, precisa ter uma liderança nova para que, logicamente, com o apoio de outras lideranças dentro do diretório, para que nós possamos realmente fazer essa interlocução com a sociedade, indo para as ruas, como o Uriel já colocou. Nós temos que voltar a ter essa proximidade com a sociedade para realmente trabalhar a questão das propostas públicas, né? E essa eleição do PT vai reunir 2 candidatos, quer dizer, 2 candidaturas. A do arquiteto Rafael Ambrósio, que seria uma candidatura que vem apoiada por outros candidatos que desistiram, no caso, o Chico do Setaporte e também o vereador à Câmara Municipal de Santos, Adilson Júnior. E a outra candidatura é da ex-deputada estadual Maria Lúcia Prandi, que tem o apoio de outras lideranças do PT, como a deputada federal Thelma de Souza. Então será um embate que acontecerá no dia 10 de novembro a respeito dos rumos do Partido dos Trabalhadores em Santos. Uriel, você está acompanhando, você é do PCdoB, mas de qualquer forma você está acompanhando também essa eleição. Como é que você vê essa situação, essa tentativa do PT de se renovar em Santos? Eu vejo com muito interesse, na medida em que nós temos uma visão mais ou menos idêntica com os encaminhamentos feitos pelo PT. E nós gostamos de dizer, usando uma expressão do nosso presidente nacional, o Renato Rabelo, quando ele diz que nós estamos num processo institucional, momento institucional não revolucionário. Consequentemente, a esquerda precisa sentar e conversar com tranquilidade, porque se tivéssemos feito isso ano passado, por certo, o resultado em alguns municípios da nossa região teriam sido diferentes. Infelizmente, a esquerda, às vezes, se isola e consequentemente, nessa questão, a gente sai perdendo. Eu vejo com muita satisfação esse debate em relação ao PT. Nós já tivemos a nossa eleição aqui no partido, já elegemos a Renata Bruno como nossa presidente e nós temos mantido um nível de discussão muito bom dentro do partido e, consequentemente, buscando essa discussão com a esquerda. O PCdoB cogitou, algum tempo atrás, Uriel, lançar a candidatura do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, ao governo de São Paulo. E houve uma desistência e o deputado Aldo Rebelo continua com o ministro, vai ser o ministro da Copa do Mundo, certamente, e desistindo da candidatura de São Paulo ao governo de São Paulo. Esse tipo de postura, Uriel, você não acha que dificulta o crescimento, por exemplo, de um partido tão tradicional como o PCdoB?
Eu diria que no caso Aldo Rebelo, ele é deputado federal desde 1989, 90, por aí. Sim. E ele já tinha decidido que não seria mais candidato a deputado federal. Já tinha encerrado a sua carreira no aspecto de eleitoral. E no caso, o lançamento do nome dele, pelo peso, pelo prestígio, e até eu diria, vou usar a expressão jogada, mas uma forma de fazer com que as demais forças políticas, com certa identificação, negociassem. No caso dele, de forma clara e transparente, teve a ver com essa negociação. Uhum. E a mesma coisa está acontecendo no Rio de Janeiro, com a Jandira Fegali. Então, para mostrar, e o PT já reconheceu isso, o PT está, inclusive, negociando em vários estados, abrir mão de determinadas candidaturas para facilitar as coligações. Aliança, né? Como é o caso, por exemplo, do Flávio Dino, lá no estado do Maranhão. Ele vai ser o candidato a governador. Então, é preciso entender dessa forma. Agora, o que nós exigimos, e o nosso partido faz com muita clareza, é transparência nessas negociações. Não são jogadas feitas por baixo do pano, não. Transparência. Política é aliança, é composição, é entendimento, é diálogo. Basicamente isso. E nesse sentido, Chico, como é que você vê a tentativa, enfim, a candidatura, ainda pré-candidatura, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em São Paulo, o governo de São Paulo? A gente vê com bons olhos, né? Um quadro muito positivo, tem feito bastante um trabalho arrojado na questão da saúde no seu ministério. Mas médicos ajuda ou atrapalha? Não, acho que todos, dependendo da profissão, eles ajudam, atrapalham, mas assim, o que importa é que ele tem a visão social, é importante para que o nosso estado, que é o mais rico da nossa nação, tem a preocupação não só com a saúde, mas com o transporte público, com o servidor público. A gente vê a questão da segurança pública, né? Vê a questão aí da educação, está em pauta aí na Assembleia, aí a questão do salário dos policiais militares. Você percebe que eles estão indo direto na sessão para obstruir a votação, e você vê que não tem reconhecimento nenhum do policial militar que está na linha de frente da questão da segurança pública. Então, é necessário ter uma pessoa humana, uma pessoa que tenha sensibilidade, que olhe o nosso Estado com muito carinho. Acho que o Padilha tem toda essa referência, tem apoio de toda a militância e com certeza é um bom quadro para poder disputar o governo do Estado de São Paulo no ano que vem. E com relação, para a gente terminar o programa, já estamos nos aproximando do final, essa aliança Marina-Eduardo Campos do PSB, é um fato novo na política, na sucessão presidencial? Não, na minha concepção não. Inclusive, eu vejo com muita preocupação, eu vejo com muita atenção a preocupação do Eduardo Campos. Sim. Porque, e faria uma comparação. A mesma coisa está acontecendo com o PSDB em relação ao Serra e a Aécio Neves. A sombra que o presidente Lula fez referência. E você vê que qualquer pesquisa mostra sempre a Marina na frente. E as declarações dela, ela não perde a oportunidade de dizer que é candidata de forma velada. Então, vejo que eu acho, aliás, despreocupada essa questão, porque facilita, evidentemente, a situação Dilma. Sem dúvida alguma. Você acha que esse cenário vai favorecer a presidente Mas de não tenho dúvida em relação a isso. Esse é um dos aspectos, porque os outros é realmente o sistema governamental. Muito bem. Você concorda também, Chico? Concordo. Tá certo, olha. E assim nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque, que contou hoje com a presença do presidente do Setaporte, Francisco José Nogueira da Silva. Muito obrigado, Chico, pela presença. Chico. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço do Uriel aqui. Eu acho que é importante esse debate aqui no seu programa. Tá Parabéns. Certo. Muito obrigado. Uriel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uriel, hoje a participação dele foi ao vivo, aqui questionando os nossos convidados. Obrigado, Uriel. Eu agradeço o convite e pode estar certo que amanhã mandarei e-mail. Tá certo, muito bem. E assim chegamos ao final. Eu agradeço muito aos nossos convidados, a Paula e a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã, às 8h05 da manhã, estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.